chamo agora, é o sócio de tributário do Matos Filho, João Colucci, que já está aqui comigo. Bom dia, João, muito bem-vindo aqui à nossa programação, muito bom dia para você. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de poder tratar desse assunto que é muito importante para todo o cenário jurídico nacional, para a questão de segurança jurídica e política, Pois é, porque como você bem pontuou. causa uma confusão, né, João, nesse momento. Primeiro de tudo, a derrubada do decreto, né, que imaginava então essas alíquotas do IOF, gerou de cara um cenário de insegurança, porque até então a gente tinha algo estabelecido, mudou, a gente viu corretoras, instituições financeiras, todo mundo correndo ali contra o tempo para ajustar suas tarifas, alguma usando esse artifício, inclusive, para poder barganhar ali alguns clientes, tentando segurar a tarifa por mais tempo, enfim. Do ponto de vista jurídico, esses pagamentos, eles devem ser considerados indevidos retroativamente? Esse é exatamente o ponto. Sim, com base na doutrina majoritária, ela não é pacífica e absoluta, mas majoritariamente a doutrina entende que esses efeitos da sustação implementada pelo decreto legislativo, que sustou os efeitos do decreto executivo, ela tem efeitos retroativos. Portanto, no presente momento, o que se entende é que haveria um direito de restituição daqueles valores que foram recolhidos pelos contribuintes durante o período em que vigeu o decreto presidencial, o decreto do executivo. Então, João, qual que seria o caminho? Na prática, esses contribuintes que recolheram, né, esse IOF com base no decreto agora derrubado, eles podem entrar com pedido administrativo de restituição ou seria necessário judicializar para poder tentar garantir um reembolso? E teria que fazer isso já de agora ou teria que esperar algum processo, né, de judicialização do IOF, como pretende a AGU fazer, e a gente ainda vai ter essa decisão ainda oficializada? Qual que deve ser o posicionamento do contribuinte que pagou por esse IOF durante esse período? Perfeito. Do ponto de vista estritamente jurídico, ele teria como requerer administrativamente, mas do ponto de vista prático, existem algumas sofisticações, eu diria assim, que impedem esse pedido administrativo direto. Por quê? Porque o IOF ele é um tributo que tem uma modalidade de recolhimento diferenciada, que é a retenção na fonte. Então, o contribuinte que suporta a carga fiscal, que seria quem teria direito à restituição desses valores, não necessariamente foi quem fez a retenção dos valores. Normalmente, as instituições financeiras são os responsáveis pela retenção e recolhimento desse tributo. Então, haveria esse detalhe que dificultaria e que acabaria remetendo para um exame de situação a situação, mas no entendimento do nosso escritório, a tendência seria de judicialização. Até porque existe uma zona cinzenta ainda, como eu disse, no sentido de se entender que os efeitos dessa sustação via decreto legislativo, em relação à majoração das alíquotas implementadas pelo decreto executivo, eles teriam efeitos não retroativos, efeitos prospectivos, só a partir da sustação. É uma questão menor, não definida ainda, mas que pode gerar uma dificuldade na restituição. Portanto, muito provavelmente a discussão vai passar pelo judiciário. E como você já adiantou, deve passar sim, porque existem já 3 ações discutindo o IOF. Uma discutindo, que foi manejada por um partido político, a possibilidade de majoração via decreto executivo, porque o IOF é um tributo regulatório, né, e não arrecadatório. Em fase da declaração do executivo, que era para cumprir metas, houve uma discussão nesse sentido, há contribuintes que já ajuizaram ações nesse sentido. A segunda questão é a capacidade, ou se há uma usurpação, que já é objeto de uma ação aí manejada por um outro partido político, de o executivo, de o legislativo sustar a majoração que foi perpetrada via decreto presidencial. Uhum. Então, esses ainda vai ser objeto de discussão junto ao poder judicial. O interessante ao poder judiciário. É o interessante aqui a gente entender que existe um envolvimento direto nessa majoração do IOF do executivo que o fez via decreto legislativo, e tudo bem, Uhum. porque de fato existe um constitucional que permite dentro dos limites legais. Aí houve um envolvimento que o judiciário vai dizer se é legítimo ou não por parte do legislativo, né? Uhum. Via sustento, e a possibilidade
ou não de uma decisão definitiva e terminativa por parte do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Por quê? Porque existe a possibilidade do Supremo Tribunal Federal propor que os efeitos da sustação sejam substituídos por um acordo, como já foi até noticiado pela própria CNN, sem a necessidade de entrar nesse mérito. Ou, eventualmente, se o ministro Alexandre de Moraes for relator designado pela presidência, porque já está tratando da primeira ação, ele decidir por efeitos prospectivos. Os efeitos prospectivos, fazer uma modulação dos efeitos da decisão dele, dizendo que elas só valem a partir de agora, preservando todas as situações anteriores, que foram tanto as que foram de recolhimento majorado, na época em que vigorou o decreto presidencial, como as alíquotas menores durante o período, como agora a gente está vivendo, da sustação via decreto legislativo. Ele pode dizer, olha, o que foi, passou, passou, a partir da minha decisão aqui agora, se ele resolver decidir, não houver um acordo, a gente pode dar efeitos, modular os efeitos. Existem vários precedentes nesse sentido na esfera tributária recentes. Dessas decisões. Agora, João, o caso abre brecha, na tua opinião, para uma nova onda de contencioso tributário? Você entende algum risco, você vê algum risco de ações coletivas sendo ajuizadas por entidades setoriais, até mesmo por sindicatos empresariais nesse momento, para poder tentar rever isso? Eu diria que existem duas frentes aqui. A primeira frente é essa questão do decreto legislativo poder sustar o decreto presidencial que majora as alíquotas. Esse é um ponto que já está endereçado Sim. e que ele já está endereçado em última instância no Supremo Tribunal Federal, para essas três ações, duas de partidos políticos e uma da AGU, que deve ser ajuizada hoje, como noticiado pela CNN. Agora, a questão da legitimidade de um tributo que tem cunho regulatório, se mantida a majoração do tributo por qualquer motivo, né? Se o Supremo Tribunal Federal entender que o Legislativo não poderia usurpar a competência do Executivo de majorar as alíquotas, ainda existe espaço, sim, para discussão judicial, de ações coletivas e de ações individuais por cada um dos contribuintes, destacando que existe sem número de situações. Existem contribuintes que não têm residência no Brasil. Então, a possibilidade aqui, o banco, quando ele faz a retenção na fonte, ele é mero arrecadador, ele é responsável. E aí você tem uma discussão acerca de quem tem competência para discutir isso no sentido de restituição dos valores ou de obstar efetivamente a majoração, por se entender que o tributo não poderia, por ter o seu caráter regulatório, ser majorado via decreto, sem a consideração, por exemplo, dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, que é uma característica, uma exceção prevista constitucionalmente em decorrência desse cunho regulatório do tributo. E se ele for instituído e declarado pelo Poder Executivo que efetivamente o cunho era meramente arrecadatório, há decisões já, inclusive decisão recente do TRF da Segunda Região em matéria tributária, imposto de exportação de óleo bruto, no sentido de se entender que o IOF deveria cumprir sim a anterioridade. Portanto, existe um risco de ajuizamento de ações por contribuintes, associações e coletivas, para que se ou mantenha o IOF com as alíquotas não majoradas, ou, se por qualquer motivo, subsidiariamente, se entender que foi legítima a majoração, se cumpra a anterioridade nonagesimal. Isso traz mais uma pitada de temperatura para essa discussão que já está muito quente, porque aí, efetivamente, só poderia se participar para fins de meta fiscal, essa receita só poderia vir para os cofres públicos a partir de 2026. Agora, João, como que você avalia também a posição da Receita Federal nesse cenário? Há risco do fisco alegar boa-fé, né, do contribuinte, mas manter os valores arrecadados sob uma justificativa de vigência formal até que o decreto fosse revogado? Eu não tenho dúvida que o fisco vai manter, ele não vai devolver espontaneamente essa questão, porque existem questões jurídicas envolvidas sobre os efeitos dessa sustação. Eu vou até insistir nesse termo sustação, que é o termo técnico, que é diferente. Então, se fosse um caso de revogação, a manutenção era inquestionável.
No caso de sustação, a gente entende que existe a retroação e há o direito de restituição, mas existe uma zona cinzenta menor aí, que não houve uma decisão definitiva, uma jurisprudência firme sobre o tema, no meio de julgamentos do Poder Judiciário, que pudesse trazer essa segurança. Então, eu acho que, caso haja a manutenção da sustação pelo decreto legislativo, isso vai redundar numa discussão judicial para decidir se há uma retroação, efeitos ex tunc, ou se os efeitos vão ser só prospectivos, a partir da sustação é que geraria os efeitos, portanto, o que já foi recolhido, e a discussão é outra aí. A discussão é com relação à constitucionalidade de um tributo que tem o cunho regulatório ter sido exigido nos moldes de um tributo extrafiscal regulatório. João, para a gente amarrar aqui a nossa conversa, eu queria então que você pudesse trazer um pouco da tua visão do quanto que toda essa situação, né, de uma derrubada de um decreto com efeito financeiro acaba sendo relevante do ponto de vista de fragilizar ainda mais, né, a previsibilidade tributária do país, aumentando o risco regulatório do Brasil e também, por fim, que o senhor possa trazer alguma orientação para as empresas e contribuintes que recolheram o IOF durante esse momento que a gente teve ainda, né, o decreto vigorado, se eles devem esperar ou se já devem agir prontamente agora ou esperar o eventual posicionamento oficial da Receita, também do STF, sobre, né, o alcance dessa decisão. Perfeito. Com relação à segurança jurídica, você tocou num ponto fundamental. Eu não diria que é mais importante, mas a longo prazo, sem dúvida, a fragilização da segurança jurídica tem impactos muito negativos para o Brasil, né? Para toda a economia, não só para quem está pagando o tributo. Essa insegurança, esse envolvimento numa majoração de um tributo do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário traz uma incerteza muito grande que inibe investimento no país e inibe a segurança. Então, esse é o ponto pacífico primeiro. O segundo ponto é, existem situações e situações. Eu lembro que hoje o decreto de sustação é válido. Portanto, as alíquotas aplicáveis são as alíquotas sem a majoração. E me surgiu até uma consulta interessante de um cliente que estava fazendo, por conta da cotação do dólar, entender dele ser oportuna, o movimento de transferência para o exterior de ativos, né, de ativos financeiros, em que haveria incidência do EF. Ele tem algumas medidas que podem ser tomadas, porque a grande dúvida era o seguinte: ok, eu faço a remessa desses valores significativos para o exterior, recolho o EF com as alíquotas antes da majoração, porque está assustado os efeitos do decreto presidencial, e amanhã, se tudo isso é revogado, como eu fico? Então, existem saídas jurídicas, sim, para que esse contribuinte faça a remessa, recolha o tributo com base nas alíquotas vigentes hoje, que são as alíquotas sem a majoração, e discuta judicialmente a parte controversa. Com relação a quem já recolheu durante o período em que houve a majoração das alíquotas via decreto presidencial, eu entendo que não há por que se adiantar imediatamente agora e pedir a restituição desses valores. Eu entendo que o ideal seria aguardar, ver como vai ser a decisão do Supremo Tribunal Federal, eventualmente, ou do acordo que possa haver entre os três poderes da República, e, sedimentada a situação, ele decide se ele vai via ação de repetição de indébito ou administrativamente no primeiro momento e diante de alguma negativa do fisco judicializar essa questão ou não. Porque, eventualmente, esse acordo pode ser um acordo positivo que preserve os direitos de quem recolheu no passado. E a restituição, por exemplo, imediata, compensação, qualquer medida nesse sentido. Uhum. Perfeito. Quero muito agradecer sua participação aqui conosco. Conversamos com o sócio de tributário do Matos Filho, o João Colucci, sempre bem-vindo por aqui. Um ótimo dia para você e até uma próxima, João. Bom dia para você. Eu agradeço muito poder participar e estou à disposição para quando for necessário. Obrigada, até mais.